Olá, meu nome é Patrícia Amorim, eu sou advogada e a Revoar mudou a minha vida. Antes de eu iniciar o processo na Revoar, conhecer pessoalmente a Ingrid Vilela, eu comecei a acompanhá-la por rede social, através do Instagram. E comecei a perceber e a constatar, através de depoimentos de pacientes, de clientes dela, uma mudança. E eu estava passando por uma fase de um pouco indecisa a que rumo tomar na minha área profissional. Embora eu já sou advogada há mais de uma década e meia, eu estava me sentindo um pouco insegura. Razão pela qual, em dezembro, eu me organizei para procurar a Ingrid em janeiro. E foi o que eu fiz. Então, em janeiro, ela marcou comigo um atendimento pessoal, foi quando eu a conheci. E cheguei na Revoar com uma única demanda: tomar certas decisões na minha área profissional. E aí, nesta oportunidade, ela me explicou todo o processo e que o acompanhamento não atingiria somente a minha área profissional. E sim, ela trabalha de uma forma sistêmica, onde eu teria alcance em outras áreas. E aí nós começamos o processo no mês de janeiro. Em fevereiro ela fez um curso, ela proporcionou o curso Poder da Ação, o qual eu fiz. E aí eu iniciei o processo com ela, normalmente uma sessão, no mínimo pelo menos um mês. Na primeira sessão, eu já constatei uma mudança. Eu já saí da Revoar com uma outra forma de pensar, com outras posturas, com outras mudanças. Por que você está falando isso? Eu faço análise há muitos anos, já conheço um pouco da psicanálise, já conheço um pouco da psicologia, até mesmo pela minha área profissional, eu busquei o conhecimento nessas áreas para melhor atender os clientes. E eu fiquei admirada, ao mesmo tempo surpresa, com a eficácia das ferramentas, do atendimento, de ser totalmente personalizado diante da minha necessidade. E com as atividades, lendo livros, ela indica filmes, exercícios. Com 2 meses, as pessoas à minha volta começaram a expor essa mudança, a me perguntar o que estava acontecendo. E eu ali já dando continuidade ao processo, às sessões, veio um marco para mim, que foi no meio do acompanhamento, que foi uma ferramenta que eu não esperava que a Ingrid fosse trabalhar questões emocionais. E depois dessa sessão, realmente foi um marco. Em questão de menos de 2 meses, várias áreas da minha vida foram alcançadas. Área financeira, área emocional. Emocional, eu digo, um maior equilíbrio das emoções. Eu sempre me dei muito bem com a minha área profissional. Para falar a verdade, sempre foi o meu porto seguro. Mas a Ingrid me fez perceber que, de uma forma muito sutil, eu precisava buscar esse equilíbrio das emoções, até mesmo pelas áreas com que eu trabalhava, né? A minha área de atuação. Então, hoje eu posso dizer que a minha área espiritual foi alcançada, e uma área que, num primeiro momento, quando eu cheguei na Revoar, eu não dava importância para ela, que era a minha área familiar, que era um relacionamento com a minha família. Embora seja uma família pequena, eu não dava muita importância. E após essa 5ª sessão, sentimentos foi realmente resgatado o laço com a minha mãe, com a minha irmã. E hoje eu posso dizer que esse resgate proporcionou uma mudança na vida da minha irmã profissional, que ela decidiu estar trabalhando comigo, que era um dos meus maiores sonhos, sempre foi. Eu sempre vi nela um potencial para estar me acompanhando. E
E essa decisão foi em menos de um mês e culminou, inclusive, de uma segunda opção profissional, né? Que ela optou também por seguir a minha carreira profissional. Recentemente eu fiz um outro curso com a Ingrid e dentro do processo, dentro das sessões, eu também fiz a ferramenta da inteligência, que quando eu cheguei, eu só queria realmente me sentir mais segura na minha área profissional, embora tem muitos anos que eu atuo, e me surpreendeu que eu estava um pouco confusa e com o teste, em quase todas as áreas apareceu o direito, ou ele em primeiro ou ele em segundo. Isso me proporcionou uma maior segurança, até mesmo para que eu tomasse outras decisões, como uma mudança no quadro de funcionários do escritório. Eu precisava tomar essas decisões, mas eu confesso que eu só as tomei após algumas sessões de acompanhamento com a Ingrid. O processo da Ingrid, eu posso afirmar, por conhecer tantos profissionais e até mesmo seguir por redes sociais, o processo dela é literalmente individualizado. Foi até isso também que me levou a procurá-la, porque na minha área profissional eu me preocupo com esse trabalho individualizado, porque cada pessoa ela traz uma demanda. Então ela trabalhou comigo através de ferramentas, através de leitura de livros, filmes. Eu achei interessante que alguns filmes eu já tinha visto em alguns momentos, até mesmo pelo meu perfil comportamental, né? Eu sou uma pessoa de um perfil comportamental em que predomina dominante conforme. Então, em alguns momentos, principalmente no início, eu questionava. Não, mas esse filme eu já vi. E ela, não, por favor, assista novamente. E a visão e a percepção em assistir o filme, ou pela segunda, acabou que teve filme que eu vi 3, 4 vezes, livros que eu li 3, 4 vezes. Tem os exercícios diários que você tem que fazer. A Ingrid, ela sempre traz um complemento após as sessões, né? Então, ela preocupa com esse complemento. Então, o cliente também, ele tem que se dedicar. Não é apenas ir ali fazer a ferramenta. É fundamental exercer e praticar as atividades complementares com aquilo que você desenvolve dentro da Revoar pessoalmente com ela. Os procedimentos, cada vez que eu chego na Revoar, é uma surpresa, né? Porque a gente começa a dialogar. É claro, eu percebo que após eu findar uma sessão, ela já planeja a segunda, né, a sequência, mas ela não repassa isso para o cliente, não. Então, é uma surpresa. E ela respeita aquilo que você deseja tratar, aquilo que você demanda ali naquele dia, né? Então, quando eu chego na Revoar, igual, por exemplo, ontem eu tive, né? Eu estou na 7ª sessão. Vou dar um exemplo. Ontem eu fiz uma sessão, né? Eu estive na Revoar. Então, eu chego, ela sempre pergunta como que tá, como que foi a semana, ou como que foi os dias, os ganhos que eu tenho percebido. E aí ela começa aquele diagnóstico e ela sempre dá a oportunidade. O que você hoje gostaria de trabalhar? Particularmente comigo tem sido assim. Então, a cada sessão eu percebo essa individualização do processo, sempre respeitando os ganhos, as perdas, aquilo que eu ainda necessito, aquilo que eu ainda desejo estar trabalhando. Eu confesso que eu acho que foi a 3ª sessão, eu afastei um pouquinho. E foi interessante, porque como eu já tenho uma experiência com a terapia, com a psicanálise, o psicólogo, o psicanalista, ele não procura o paciente. Se o paciente não marca um retorno, não marca uma consulta, fica por ali. E eu desmarquei com a Ingrid, se eu não me engano, umas 3 vezes. E eu achei muito
ela me abordou de uma forma tão carinhosa e de uma forma tão cuidadosa, me perguntando o que estava acontecendo. Porque não fazia parte do meu perfil. Eu sou extremamente dedicada, compromissada. Mas eu percebi um olhar diferente para ela, que se fosse no consultório eu ficaria meses. Ela não. Ela percebeu, realmente eu tinha passado por uma ferramenta que tinha realmente resgatado algo que naquele momento eu não queria tanto dar importância, e ela, com a perspicácia dela, com a maestria dela, a Ingrid, ela tem uma sensibilidade. Eu acho que a melhor palavra que define a Ingrid, ela tem uma sensibilidade para perceber a necessidade e o momento certo de estar abordando que é peculiar dela. O que eu posso dizer dessas 7 sessões, né, e desses 2 cursos que eu fiz com ela, embora eu procurei a Revoar com um foco, eu fui totalmente surpreendida com ganhos em diversas áreas da minha vida. E o maior ganho que eu não esperava foi a reconciliação com a minha família. Hoje eu consigo externar sentimentos com a minha mãe, com a minha irmã, que eu não conseguia externar. Hoje estamos mais próximas. Hoje a palavra eu te amo, a frase, né? Eu te amo, ela faz parte do nosso relacionamento, não só com a minha mãe e com a minha irmã. Hoje o meu vínculo com os meus amigos, com os profissionais com quem eu trabalho, a minha compreensão com o outro, a empatia, compreender o perfil do outro, compreender o meu perfil, que eu também tinha uma dificuldade diante de tanta dedicação com o meu trabalho. Algumas pessoas não olhavam isso com bons olhos, e chegou numa fase da minha vida profissional que eu comecei a achar que eu poderia estar no caminho errado. Mas eu não estava no caminho errado, eu estava me relacionando com pessoas de outros perfis. Não que essas pessoas estavam ou poderiam estar me tirando do foco, mas para que eu pudesse alcançar o meu maior sonho, eu precisava de fazer uma mudança, até mesmo do trabalho delas. Cada um foi feito para um propósito, cada um tem um propósito e cada um tem uma função que ele se desenvolve melhor em cada área. Então, com o processo, eu já estou quase findando, eu posso afirmar inúmeros ganhos na minha vida profissional, minha vida espiritual, meu relacionamento com os amigos, com os meus vizinhos, para com a sociedade. O meu olhar também para com a sociedade mudou. Valores, princípios e algo que foi muito desafiador, que hoje eu constato que foi uma grande libertação, certas crenças. A Ingrid, ela consegue desmitificar com tanto zelo, com tanto cuidado, crenças que nos carregam por décadas e décadas. Eu espero para o meu futuro uma realização em breve de vários sonhos que estavam adormecidos e que foram resgatados durante esse processo com a Ingrid, com prioridades, com motivação e com metas, algo que eu não achava que era importante. Quando eu digo de metas, a Ingrid, durante o processo, ela me ensinou a estabelecer prazos.
o efeito desses prazos, ele é palpável. E eu posso afirmar, porque quando eu comecei, na nossa primeira sessão, eu estabeleci uma meta que eu posso te dizer que, uma meta não, várias metas. E nós já estamos, né, caminhando para o segundo semestre e várias metas já foram cumpridas, já foram estabelecidas, já estão materializadas, hoje já fazem parte da minha vida. Inclusive, eu já estou iniciando um segundo semestre já com novas etapas se iniciando. E não foi à toa que eu escolhi esse lugar, né? Porque o topo do mundo é o lugar mais alto de Belo Horizonte e eu me recordo da primeira sessão, quando eu tive uma visão da janela da Revoar e a Ingrid disse: você ainda vai voar muito alto. Então é isso que eu espero para o meu futuro, continuar voando muito alto. Falar da Ingrid é algo que é indescritível. Verdadeiramente me faltam palavras. Eu sempre digo a ela que ela é um presente que Deus mandou para minha vida. Ingrid é uma pessoa, uma mulher, uma profissional, uma amiga, uma coach indescritível. Ela é especial. Tem algo na Ingrid que eu posso afirmar que eu nunca vi em outra pessoa. A Ingrid me ensinou essa palavra gratidão, que hoje faz parte da minha vida e tem influenciado meus clientes, meus familiares, meus amigos. Eu sempre digo para ela que eu serei eternamente grata. Ingrid não é só minha coach, ela não é só uma profissional que tem mudado várias áreas de minha vida. Ingrid se tornou uma amiga, uma grande amiga, e eu posso afirmar que ela não só cuida do cliente, ela cuida dos amigos. Amiga, eu me sinto, você sabe que é um privilégio para mim ser sua cliente, ser sua amiga, ter sido escolhida por você para estar dando esse depoimento, e gratidão. Eu te amo.